lugar e também bastante complicado aqui em Rio Claro, que é a questão da ditadura, né? Essa situação que a gente viveu no país e que a professora Maria Aparecida Aquino é a bam nessa parada aí, né? Eu falei para a professora que eu e a Carol fomos no seminário lá no Arquivo Nacional no Rio, e a gente já estava conversando com ela, porque essa conversa era para ser em dezembro, né? E aí ouvimos o nome dela várias vezes lá no seminário, e a gente ficou mais feliz ainda, porque estávamos conversando com a pessoa certa para começar esse projeto, né? Então, isso que nós estamos começando hoje é um projeto do arquivo de contar essa história que não está contada direitinho, né? Que aconteceu aqui em Rio Claro e que não está bem contada. Então, boas-vindas a todos, né? Que bom que a Tereza estava um pouco receio que tivesse pouca gente hoje, mas está bem animado. O tema é bem provocador. Que bom que a gente vai ter uma noite aqui que promete a gente conversar bem, né? E desse espírito dinâmico que a Tereza está dando ao arquivo, de fazer com que os documentos se dobrem sobre a realidade, para a gente poder inventar um outro jeito de fazer política, né? E aí nós temos que debruçar sobre os nossos medos, sobre essas memórias aí, nada agradável de ver, né? Que bom que a gente está podendo fazer isso, então. Então, boas-vindas a todos, né? Boas-vindas também à professora, que se dispôs a estar aqui, né? Que a noite promete ser um debate muito bom. Uma das séries tem 2 milhões de documentos, que é uma série chamada Dossiês, que é um tipo de organização de arquivo. Não vou aqui entrar nos detalhes desse tipo de organização de arquivo. Então, os dossiês, eu acabei organizando essa série. Foi uma maneira de ajudar os pesquisadores. Esse foi um projeto de pesquisa. Durante 4 anos, nós fizemos uma forma de sistematização. Uma pessoa que entrasse lá, se ela não soubesse exatamente o que ela queria, ela não tinha muita entrada se ela não conhecesse os nomes. Não soubesse, por exemplo, eu quero pesquisar fulano de tal. Se ela tivesse um temário, ela não tinha como entrar. Então, nós fizemos uma forma de acesso aos pesquisadores. E, em lá estando, um dia eu recebo um telefonema. Uma pessoa chamada Carmen, ela, uma de mulher, diz a mim o seguinte: se eu poderia receber ela e uma outra pessoa, uma senhora chamada Diana. Falei que tudo bem, e que essas 2 pessoas, Dona Carmen e Dona Diana, estavam interessadas especificamente na pesquisa que eu estava fazendo no DOPS de São Paulo. Falei, não há problema nenhum. Aí marquei no dia seguinte, eu estava lá na USP, no dia seguinte estaria na USP, marquei e recebi as 2 senhoras. Aí eu recebo 2 senhoras já idosas naquela época. Aí eu recebi as 2 senhoras e elas me disseram e contaram a história delas, que elas eram mães de 2 desaparecidos políticos. Esses 2 desaparecidos haviam desaparecido na guerrilha do Araguaia, e elas souberam, porque viram alguma coisa escrita, noticiário, que estava sendo feita uma pesquisa no DOPS de São Paulo. Então o que elas desejavam era o seguinte: se eu não conseguiria antecipar e levantar o que existia de material sobre os seus filhos. Em suma, tudo que elas queriam era saber o que existia na documentação, em toda e qualquer documentação sobre os seus filhos. Então andavam à procura. Naquela altura do campeonato, elas estavam mais ou menos há cerca de 30 anos, batendo de porta em porta, andando de procura em procura, levantando o que existia acerca de seus filhos desaparecidos. Eu falei para elas que sim, que eu me comprometia, mas deixei muito claro, e foi uma coisa que me fez muito mal, porque eu deixei muito claro para elas o seguinte: as senhoras não esqueçam que nós estamos frente a uma documentação que foi colhida sob as piores condições, porque é um depoimento colhido sob coação. Pode ser tortura específica ou não tortura específica, mas é feito sob coação. Então é um depoimento dessa espécie. Então veja bem que o que nós vamos levantar é um material que pode não ser o melhor material possível, né? Não, nós queremos mesmo assim. Dito e feito, nós levantamos o material era desagradável, quer dizer, é uma coisa ruim para a memória dos rapazes, vamos dizer assim, um dos rapazes especificamente. Como elas haviam dito que queriam de qualquer forma, eu telefonei e mandei o material via correio. Bom, do que trata isto aqui? Isto aqui diz respeito ao seguinte, que é uma história muito complexa. Quando, algum tempo mais tarde, quando eu disse que eu havia recebido essas 2 senhoras, um colega lá na USP fez um comentário que me pareceu muito desagradável. Mas você recebeu esta senhora, especificamente em relação a uma delas? Essa senhora é louca.
Por que nunca? Porque ela disse que o filho está vivo. Bem, bom, ela não me disse isso. Foi o comentário que eu fiz a respeito, né? De fato, nenhuma delas se fez referência a isso em hipótese alguma. De que trata esta reportagem? Trata exatamente de uma dessas senhoras, Dona Carmen, e trata especificamente do seguinte: haveria a possibilidade que 5 pessoas, 5 rapazes ou moças que teriam participado da guerrilha do Araguaia estariam vivos. Então teriam sido capturados com vida e teriam sido devolvidos da vida da clandestinidade para a vida civil, vamos dizer assim, mas nunca teria sido dado conta da sua existência. Ou seja, se isto fosse verdade, se isto for verdade, se existe a possibilidade que isso aqui fosse verdade, estas 4 pessoas estariam entre nós, misturadas entre nós, na vida comum, mas nunca tendo dito que eram essas pessoas, né? Não vou entrar aqui em detalhes a respeito do que isto quer dizer, se isto é verdade, se isto é mentira, não vem ao caso, acho que isso é uma coisa muito complexa. A própria reportagem aqui encaminha na direção de que as pessoas que são os pesquisadores a respeito falam sobre 2 pessoas e citam especificamente o Grupo Tortura Nunca Mais, que é um grupo extremamente sério. Fiz contato com o grupo no Rio, com o grupo em São Paulo, são extremamente sérios, e o Grupo Tortura Nunca Mais tem uma postura, obviamente, negativa em relação a esta questão, ou seja, da possibilidade dessas 4 pessoas estarem vivas. Mas, quando, então, estava pensando se o assunto é quem se interessaria ou não, fui surpreendida por uma reportagem dizendo que o assunto ainda preocupa muitas pessoas, está na mente de muitas pessoas e ainda causa muitas preocupações. Se são as melhores preocupações, não sei dizer se seriam, mas causa ainda muitas preocupações. Gostaria de começar com 2 estatísticas. E não é para comparação, apenas para que a gente se situe. Dizem os dados levantados que a Argentina, que é um dos países que tem o maior número de desaparecidos políticos, ela conta com aproximadamente, entre mortos e desaparecidos, 30 mil. O nosso número dos dados considerados os mais fidedignos, ele está por volta de 475 pessoas. Dessas 475 pessoas, aproximadamente, eu chego no número exato, vamos lá, aproximadamente 136 pessoas são desaparecidas e 339 casos foram investigados, 221 foram deferidos pela comissão dos mortos e desaparecidos políticos e houve indenização para esses 221 casos. Então, só para vocês terem uma ideia de como é a nossa situação no ranking das chamadas ditaduras latino-americanas. Portanto, quando a gente costuma estabelecer níveis de comparação, costuma-se dizer que a nossa ditadura seria uma ditadura mais light do que outras ditaduras. A própria ditadura uruguaia ou a ditadura chilena ultrapassa a casa dos milhares. A ditadura uruguaia, por volta de 3 mil, a chilena também ultrapassa a casa dos 3 mil e qualquer coisa do gênero. E quando se faz a comparação, costuma-se ainda adicionar a esse dado. Eu estou falando que eu não quero fazer a comparação. Estou apenas adicionando o dado para que vocês tenham uma ideia de como se costuma trabalhar. Quando se faz a comparação, ainda se adiciona o dado. Se pega um exemplo maior, o da Argentina, e se diz assim: a ditadura argentina foi de 1976 a 1983. Durou, portanto, 7 anos. A ditadura brasileira, ela pega de 1964 e vai de 1985, rasos
Se nós pensarmos, por exemplo, a data, o momento em que você restabelece algumas das liberdades, não a total liberdade, não, por exemplo, o momento de você eleger diretamente a presidência da República, mas pega 1985, então nós temos 21 anos. Então, se estabelecendo mais esse número, você chega 7 anos em relação a 21, então a ditadura brasileira duraria 3 vezes mais e teria um número infinitas vezes menor, e aí, por comparação, se chega àquela base de dados muito negativa para comparação, que é a seguinte: olha, veja só como a ditadura brasileira é tão light em relação às outras, né? Como ela foi tão bondosa, vamos dizer assim, né? Bom, tudo isso para nós chegarmos à seguinte questão, que eu acho que é uma das questões mais centrais. É muito ruim você começar a pensar em cima desses dados. E é sempre, embora seja um lugar comum, talvez o maior senso comum, o segundo maior senso comum que se possa estabelecer, você chegar naquela ideia básica, muito básica mesmo, né? Se você tem um morto, você já tem um caso de exceção, você já tem um caso de violência, você já tem um caso de extremo, e você já pode começar a conversar nos excessos de autoritarismo, você já pode começar a estabelecer que algo vai muito mal. Você saiu da margem da democracia e entrou no estado de exceção. É disso que se trata. E o Brasil viveu um estado de exceção, um estado que ultrapassou todos os limites e contra o qual todos nós devemos nos voltar, e é a única razão da nossa conversa aqui. Ou seja, nós só estamos conversando porque todos nós estamos empenhados que um estado de coisas como esse jamais se repita, em primeiro lugar em nosso país, e em segundo lugar em quaisquer outras situações que envolvam os seres humanos. Acho que essa é a única razão de estarmos conversando. Outro sentido não existiria para qualquer conversa desse gênero. Isto estabelecido, eu queria um pouco agora começar a pensar um pouco o próprio regime militar. Bom, o regime militar brasileiro se estabelece no ano de 1964. E ele vai se estabelecer por intermédio daquilo que nós chamamos de golpe de Estado. Outra questão muito séria. Sempre que nós começamos a conversar e estabelecemos as questões teóricas, uma das primeiras questões que se coloca é: foi um golpe? Não foi um golpe? Porque quando se começou a escrever, as primeiras pessoas autorizadas que começaram a escrever, e que não fomos nós, de esquerda, obviamente, as primeiras pessoas autorizadas que começaram a escrever, falaram todas as coisas que vocês possam imaginar. E uma das observações que se começou a falar foi a respeito de um contragolpe defensivo, ou seja, diziam o seguinte: na realidade, o que os militares fizeram com o apoio dos civis da sociedade brasileira, e aí eles têm razão, houve o apoio dos civis, sim, não quer dizer de toda a sociedade brasileira, sequer quer dizer de parcela significativa da sociedade brasileira, também não quer dizer isso, mas que houve apoio, houve, senão ninguém dá o golpe, em segundo lugar, senão ninguém se sustenta. Mas quando eles deram o golpe, na realidade, ficaram, obviamente, com vergonha do golpe e não assumiram o golpe. Então, o que eles começaram a dizer? E qual foi a fumaça que eles lançaram para tentar esconder o sol com a peneira? Foi dizer que, no fundo, quem queria dar o golpe era quem estava legitimamente no poder. Quem ocupava legitimamente o poder era João Goulart, presidente eleito do Brasil. Aí vocês vão dizer para mim: vice-presidente. Não vem ao caso. O presidente eleito, ele havia renunciado, vocês conhecem a história, nem vou falar o nome, nem vou entrar em questão, não vem ao caso também, mas havia renunciado um cidadão, e para governo de vocês, se é que ninguém lembra da história, se tem alguém que ainda não conheça essa história, naquela época, ao contrário do que existe hoje, se votava em presidente e vice-presidente. E além disso, se podia inclusive escolher chapas diferentes. Então imagine, por exemplo, nos nossos partidos aqui, se você quisesse naquela época, você poderia escolher o presidente de uma chapa P qualquer coisa e o vice-presidente de uma outra chapa P qualquer outra coisa. Vai dizer: isso é um absurdo.
absurdo ou não, naquela época se fazia. E foi o que de fato aconteceu. O presidente em questão eleito, vinha eleito por um determinado grupo, e o vice-presidente, que acabou entrando na presidência porque ele renunciou, o que vai acontecer é que ele vinha de um partido completamente diferente. Digamos assim, o que apoiou o presidente era muito mais à direita, usando um termo muito comum, lugar comum, senso comum, e aquele que era o vice-presidente e acabou sendo o presidente em exercício, pela renúncia, era muito mais à esquerda. Bom, o fato é que ele assumiu. E, uma vez assumindo, João Goulart, de esquerda, mais à esquerda, mais identificado com as causas populares, com as causas sociais, o fato é que ele é que foi retirado do poder, mas ele era o presidente legítimo do Brasil, uma vez que o presidente eleito havia renunciado, então ele tinha direito de estar no poder. Consequentemente, o que foi perpetrado contra ele foi um golpe de Estado. Esse é o nome. Bonito ou não, agradando ou não, gostando ou não, foi isso que eles fizeram. A conspiração civil-militar derrubou o presidente legitimamente eleito e empossado deste país. Bom, uma vez este golpe estabelecido, a partir de 1964, houve uma conspiração civil-militar, sim, e é importante que se diga, eu acho que esse é um dos temperos talvez mais importantes para que se compreenda a complexidade dessa questão. Nós temos dentro desse golpe, para tentar abarcar a situação, tanto interesses internos como interesses externos. Não dá para mensurar qual é o tamanho e o peso e a importância desses interesses. O fato é que eles estão presentes. Existem livros e existem provas, existem o pesquisador Muniz Bandeira dá provas concretas, dá os nomes e dá inclusive a lista das pessoas que vieram, talvez a relação mais interessante da presença norte-americana no Brasil no período anterior ao golpe. Ele vai dar inclusive uma listagem, não os nomes, né, mas uma listagem de cerca de 4.000 pessoas muito bem colocadas, vindas via consulado dos Estados Unidos e que entram no período entre 1961 e 1964, assim, colocadas a dedo, com outra razão, não teriam outra razão que não fosse a não ser conspirar. Vieram aqui conspirar e já vinham conspirar para o golpe, já vem com a intenção do golpe. Então existem interesses externos, leia-se, interesses dos Estados Unidos, e existem interesses internos. Uma observação que é importante que se faça. Quando se fala em interesses externos e se fala em interesses dos Estados Unidos, dá para compreender com toda clareza. Havia, nessa época, uma postura norte-americana muito clara, que era a postura de defesa dos interesses dos Estados Unidos dentro do espectro da Guerra Fria. Então, é na leitura destes interesses dos Estados Unidos no espectro da Guerra Fria que se compreende qual é a posição norte-americana. Então, lembra que nós acabamos de ver aqui, né? Você tem Cuba, 1959, janeiro de 1959, mais grave do que isso, 61, 62, você tem Baía dos Porcos e você tem a crise dos mísseis em Cuba. Não foi só a Revolução Cubana em 1959, porque a Revolução Cubana ainda não tinha uma cara muito definida. Mas quando nós chegamos em 61, Baía dos Porcos, e 62, a crise dos mísseis, não só a Revolução Cubana vai dizer a que veio, como ela efetivamente vai mostrar o seu lado socialista e o seu alinhamento em relação à União Soviética. Então, a partir de 61, 62, fica claro, não só que Cuba era uma coisa muito diferente, mas que tinha um alinhamento claramente colocado em relação à ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, isso era um problema para os Estados Unidos. Como é que eu vou tolerar? Os Estados Unidos eram claros, usavam o termo, nos meus quintais, alguma coisa que seja muito oposta ou muito diferente do que eu sou em relação a mim. Não dá para tolerar. Agora, uma coisa é você pensar em Cuba, deste tamanhozinho, né? Outra coisa é você pensar no gigante Brasil. Óbvio que aí o buraco é muito mais baixo, a situação seria muito mais difícil e todo o cuidado era pouco.
Então, desde o início dos anos 60, os Estados Unidos está muito antenado, muito preocupado com a situação brasileira e vai fazer tudo. Acho que um dos depoimentos mais interessantes é o depoimento de Lincoln Gordon, que é o embaixador dos Estados Unidos do Brasil nessa época, e ele vai falar pela negativa. Todo o tempo ele nega a sua participação, Quem é o adido militar dos Estados Unidos do Brasil nessa época? É um cidadão que atende pelo nome de Vernon Walters. Qual não é a minha surpresa quando vejo Vernon Walters muito mais jovem, quem ele é na Segunda Guerra Mundial. Ele já é o cara que foi destacado para acompanhar Mascarenhas de Moraes e a delegação brasileira que chega à Itália na Segunda Guerra Mundial. E vejo, qual é o meu espanto, Vernon Walters num português magnífico, falando com Mascarenhas de Moraes. Isso nós estamos lá em 1944, 1945, recebendo a delegação brasileira na Itália. Então, esse cara já estava preparado na década de 40 e vai fazer o seu serviço como adido militar aqui na década de 60. E faz um serviço muito bem feito, vamos dizer assim, do ponto de vista dele, é óbvio, né? Então, nós temos, obviamente, a presença de interesses externos. Tudo isso que eu estou falando, não estou falando só de boca, tudo isso está extremamente documentado, muito bem documentado. E hoje nós temos, na Universidade Brown, James Green, um jovem historiador que assumiu a cadeira do professor, o primeiro grande brasilianista, mas eu chegaria ao nome dele já, Thomas Skidmore. Todos vocês, quem lê história, quem estuda história do Brasil, deve ter passado pelos livros do Thomas Skidmore, só para a gente ter uma ideia e se situar no que eu estou falando. Thomas Skidmore, ele foi o primeiro cara que escreveu sobre o regime militar. Enquanto ninguém no Brasil escrevia sobre o regime militar, os arquivos foram franqueados para que o Thomas Skidmore fizesse sua pesquisa no final dos anos 60, início dos anos 70 e publicasse as suas obras, que são muito interessantes. Do ponto de vista dos historiadores, são factuais, mas muito corretas, bastante interessantes e elucidativas, vamos dizer assim, e escreveu o seu trabalho, digamos assim, pioneiro, porque lhe foram franqueados os arquivos logo no início. E o Thomas Skidmore já é um senhor, muito senhor, mais senhor aí do que o professor que vocês viram, muito senhor, mas independentemente disso, no ano passado, no ano retrasado, ele teve um pequeno acidente e por conta disso ele se aposentou da Universidade Brown. E quem o substitui é o professor James Green, que eu conheci e travei muitas conversas, já fui companheira de mesa na AMPU várias vezes do professor James Green, que é um militante bastante interessante e que assumiu a cadeira do professor Thomas Skidmore, e que pretende trazer brevemente para várias conversas e várias palestras aqui no Brasil, que acho bastante interessante. Quando trouxer, faremos. Muito interessante, vocês vão gostar da fala dele. Estuda o golpe nas pequenas cidades, né? Isso. É porque ele tem um interesse em termos de minorias. É muito interessante o trabalho do James Green. Vamos gostar muito da fala dele. E a gente vai trazer lá para o Mackenzie, para a USP, também vai ter uma conversa muito boa. Existe, isso que eu estou falando, está totalmente documentado e nós podemos levantar na literatura brasileira e estadunidense com toda clareza essa presença dos interesses norte-americanos dentro do nosso golpe. Mas, se contei o lado de lá, tem que contar o lado de cá, né? Então, tem a presença, obviamente, do Brasil. Quem é que está no golpe no Brasil? Bom, nós vamos fazer uma generalização, mas antes de fazer a generalização é interessante a gente fazer a especificidade. Quais são as categorias sociais muito interessadas nesse golpe? Então você vai ter uma presença muito forte, e esse é o meu pedaço, né? É aquilo que eu estudo. Vai ter um interesse muito forte da imprensa brasileira. A imprensa está toda no golpe.
excetuando-se o jornal Última Hora, que por conta disso, por não estar no golpe, foi destruído pelo próprio golpe, anos depois estaria completamente destroçado, com uma destruição pública. E na sequência, quem estava no golpe, mas dias depois saiu, também foi destruído, que é o Correio da Manhã. Bom, quem não estava no golpe acabou, mas a grande imprensa, na sua grande maioria, toda esteve no golpe, a imprensa está no golpe. Digamos assim, a igreja está no golpe, lamento informar, lamento mesmo informar, mas estava no golpe, cúpula, não estou dizendo, estamos falando de cúpula, né? Estamos falando do apoio, né? E apoio direto. Lógico que ela vai fazer o meia-culpa. E lógico que vai fazer com classe, com muita classe. Quando nós estamos no final dos anos 60, estamos nós por volta de 67, 68, ela entende onde tudo. E ela vai entender rapidinho, vai ter depressa, vai sacar que essa conversa não tem nada a ver com os objetivos, quaisquer objetivos, quem seja meramente humanista, não precisa ser mais nada, basta ser meramente humanista, e a igreja é mais do que isso, não há dúvida nenhuma. Então ela vai sair disso, não tem nenhuma dúvida, e vai pagar um preço alto, claro. Eu sei disso, tenho experiência nisso na parte que me toca, na questão da imprensa. Então, por exemplo, o jornal O São Paulo, que é o jornal, a expressão, digamos assim, da imprensa da Cúria Metropolitana de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, ele vai constar como um dos 3 últimos jornais sobre os quais a censura permaneceu. Mas existem 3 jornais sobre os quais a censura permaneceu até julho de 1978. Ela foi se retirando e ficou sobre 3. A Tribuna da Imprensa, o Movimento, que foi o jornal que eu estudei, depois se quiserem até posso falar alguma coisa sobre ele, e, por fim, o jornal O São Paulo. Então, não é à toa, não é qualquer coisa. Então, a igreja pagou um preço caro por esse dizer não, disse um não atrasado e um não meia-culpa, com culpa, mas disse. Então, mesmo sendo atrasado, ela vai pagar esse preço bastante elevado. A igreja está no golpe, lamento informar, com toda a força. E agora, generalizando, falamos da igreja, falamos aí da imprensa. Se quisermos fazer uma generalização, bom, antes de fazer a generalização, obviamente, parcela significativa do empresariado. Devo dizer que não é todo empresariado, não é todo. Existe empresariado que não é negativo, né? Nem todo mundo é mau só porque tem dinheiro, né? É só porque você tem dinheiro que você fica malvadinho na foto, fica péssimo na foto. Não é assim. A vida não é assim. Até seria mais fácil para todos nós se de repente você pudesse dividir o mundo em 2 partes. Esse é bonzinho, aquele é malvadinho, eu fico de um dos lados, aí fica tudo muito bem. A vida não é simples mesmo. A vida é muito complicada. E, lógico, não é assim tão simples. Então há a parcela do empresariado que não está, mas é uma parcela pequena. A grande parcela do empresariado vai estar dentro do golpe, é óbvio. Parcela das Forças Armadas está. E aqui, quando eu falo parcela das Forças Armadas está, eu devo me referir a uma... não é só ela que está, mas eu vou fazer um destaque. Aqueles que eram ligados à chamada Escola Superior de Guerra. O que é a Escola Superior de Guerra? No ano de 1949, foi criada no Brasil a chamada Escola Superior de Guerra. E ela foi criada à imagem e semelhança do chamado National War College, que é a escola, o que seria exemplo da nossa a Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos e outros países em que apareceu uma escola semelhante, ela era só militar. No caso do Brasil, ela vai abrir para uma outra coisa que é considerada especificidade brasileira. É para civis e militares. Por exemplo, uma pessoa que atende pelo nome de Antônio Delfim Neto fez parte da Escola Superior de Guerra. E ele é civil, vocês sabem disso, né? Embora tenha um coração não tão civil assim, mas ele é civil. Então, o Antônio Delfim Neto fez parte dos quadros da Escola Superior de Guerra. Então, é a especificidade brasileira. Das Forças Armadas, não quero dizer que somente ela seja, mas digamos assim, que essa parcela identificada com a chamada Escola Superior de Guerra. Então, estamos lá.
empresariado, parcela significativa, a imprensa, a grande maioria da imprensa, diria que a maioria acachatante da imprensa, as Forças Armadas, parcela importante dela, eu acho que estamos por aí, né? Então fizemos aí, pegamos a grande maioria e vamos dizer, agora chegou a hora da generalização, já que pegamos as especificidades, as chamadas camadas médias da população. É ruim generalizar, mas é mais ou menos por aí. Quando falamos em camadas médias, é muito difícil tentar especificar o que é isso. Aquilo que nós vulgarmente chamamos de classe média. Se vocês quiserem, aqueles que assistem televisão, aqueles que gostam de assistir televisão, aqueles que são um senso comum, aqueles que gostam de defender, por exemplo, quando ficam muito zangados quando, por exemplo, dizem que tal candidato é a favor da descriminalização do aborto. Ou tal candidato é a favor da descriminalização das drogas. Ficam muito zangados, né? Então essa é mais ou menos a cara das chamadas camadas médias. É senso comum? É lugar comum? É mais ou menos isso. É um bandão de gente a não acabar mais. É difícil você escapar disso aí. É difícil você escapar disso aí. Muito, muito difícil, extremamente difícil. Bom, estamos lá. Formou o quadro. É mais ou menos esse o quadro das pessoas que apoiam. Olha o tamanho da encrenca. Então nós temos os interesses externos identificados com os Estados Unidos. Veja, nós identificamos os Estados Unidos. O que não quer dizer que se você pedisse, por exemplo, apoio de algumas nações europeias, elas não viriam em nosso apoio, o apoio do golpe. Viriam sim, mas assim, apoio direto, com planinho. Tem plano sim, há um plano. Eles têm dinheiro colocado. É o plano Brother Sun, chama-se Operação Brother Sun, operação dos Estados Unidos, que era a seguinte, não foi colocada em atuação. Mas se por um acaso houvesse resistência da população, os Estados Unidos estavam preparados na costa brasileira com a sua marinha para entrar em ação e entrariam em ação frente a uma reação da população brasileira. Não foi necessário, esse é um outro drama nosso, não houve reação, infelizmente, como dizem os franceses, malheureusement, não houve reação e aí ficamos nós, o golpe se configurou. Graças ao apoio externo e graças, infelizmente, ao apoio interno. Muito bem. Foi dado o golpe. Muito bem. E depois do golpe? Que cara ele assume? Que cara ele vai ter? Como é que ele fica? Olha, existem muitas caras que você pode escolher. Eu vou escolher uma cara e vou só traçar uma linha para a gente um pouco pensar na nossa conversa. Eu vou dizer que ele tem uma característica muito específica, que é a montagem muito especial do seu aparato expressivo. Os estudiosos costumam dizer que há uma novidade, e olha, falar em novidade é uma coisa que sempre parece positiva, né? Então, alguma coisa é nova, parece uma coisa boa, uma coisa positiva. Eu vou falar que alguma coisa é nova para algo extremamente negativo. Os estudiosos costumam dizer que a novidade brasileira do nosso golpe, do nosso Estado autoritário, da nossa ditadura, qual o nome que vocês quiserem dizer, dar o nome a ele, é exatamente porque ele criou um treco esdrúxulo que começou com o nome de Oban e depois assumiu o nome de doicote. Faz parte do que nós chamamos de aparato repressivo. E olha que gastou-se dinheiro. Houve até um dos generais, porque assim, há muitos depoimentos, foram colhidos muitos depoimentos, muitos militares foram entrevistados, e a gente deve muito a isso, principalmente ao pessoal do CPDOC do Rio de Janeiro, que é um Centro de História Oral e Estudos de História Contemporânea do Brasil, lá do Rio de Janeiro, que é um centro maravilhoso. E eles fizeram, alguns anos atrás, um estudo que envolvia fazer uma série de entrevistas a militares, e eles vão escolher uma categoria de militares muito específicas e vão desvendar uma cara do regime militar muito especial. Inclusive, eles pegam todos os momentos. Qual a visão que esses militares têm do golpe, qual a visão que esses militares têm da fase da repressão, qual a visão que esses militares têm da abertura pós-golpe, vamos dizer assim, e qual a visão que eles teriam depois. 30 anos mais tarde, quer dizer, como é que eles veem esse período posterior, já se aproximando de novo, né? Bom,
Então, na realidade, alguns dizem que a novidade que o Brasil tem reside no seu aparato repressivo. Lamento informar, mas é uma novidade, né? Então, eu vou traçar uma cara do golpe, daquilo que se configurou deste Estado autoritário. Eu chamo de Estado autoritário, gosto de chamar de Estado autoritário. Acho que o conceito de ditadura não se aplica ao que o Brasil vivenciou no pós-64, mas isso é uma questão conceitual para uma outra discussão. Mas acho que então o aparato repressivo vai bem para nós criarmos alguma ideia. Se nós formos pensar em termos de aparato repressivo, olha o que se criou, para nós termos ideia. Assim que o golpe se instaura, estamos em junho de 1964, o golpe foi dado entre fim de março, 31 de março, e começo de abril, 1º de abril e 2 de abril de 1964. Já foi criado em junho de 1964 um negócio chamado SNI, Serviço Nacional de Informações. E foi criado por alguém que muitos chamaram de bruxo, mago do regime militar, o general Golbery do Couto e Silva. Bruxo, inteligente, muito esperto, mais esperto, o sábio que ficava por trás, o malevolente, o que vocês quiserem, o nome que vocês quiserem dar para esta criatura. O fato é que o Ray Wong é o cara que criou e bancou o Serviço Nacional de Informações. Dizem as más línguas que quando o Serviço Nacional de Informações foi criado, em junho de 1964, já existia o dossiê de apenas 400 mil brasileiros. É muito de você queimar. Então, desde quando vinha preparando? Como eu trabalhei com a imprensa em um dos jornais com os quais eu trabalhei, é um jornal que eu gosto muito e lamento a situação pela qual ele passa hoje, que é o Jornal do Estado de São Paulo. Os Mesquita, que foi a família que dominou o jornal até pouco tempo atrás, que foi uma família muito por dentro do golpe, estiveram na conspiração durante muito tempo. Os Mesquita chegam a falar da conspiração desde 62, eles presentes na conspiração desde 62, ativamente, conspirando ali, digamos, toda semana. E os Mesquita é que vão dar esse dado dos 400 mil, né? Do dossiê dos 400 mil. Então, esse dado que eu estou falando vem da imprensa, de pessoas que estiveram participando de todas as conversas que foram travadas. Tá? Então, os brasileiros estavam sendo vigiados desde há muito e o golpe vinha sendo arquitetado desde há muito. Aliás, só me permitam um parênteses. Que coisa boa que o tempo passa, né? Afinal, o tempo passa não serve só para a gente ficar mais velho, mais feio e cheio de rugas. Não é só para isso que o tempo passa. Ele também nos dá algumas coisas boas. Então eu fico pensando, puxa, nesse tempo de vida que uma pessoa como eu tem, umas coisas positivas aconteceram. Então, desde a década de 90 para cá, já o Brasil passou por algumas crises, e algumas crises bem terríveis. Não ouvi a palavra golpe. Nem ouvi ninguém levantar a espadinha para dizer, olha, se não acontecer tal coisa, vamos derrubar fulano e assim. E a palavra golpe, ela esteve presente desde 45, desde quando Getúlio cai, até 64. Então ela era a palavra na mesa de todos, presente no imaginário das pessoas, durante todo o tempo até que eles chegaram ao poder. Acho que chegaram ao poder, se fartaram e entenderam que decididamente não é o seu negócio, não fazem uma boa coisa e não sabem, ou talvez não saibam fazer as coisas. O fato é que decididamente, que coisa boa que o tempo passou, e decididamente a palavra golpe não saiu do vocabulário, mas era algo extremamente presente no imaginário das pessoas. Mas voltando ao aparato repressivo. Então, em 1964 foi criado o SNI. Quando nós estamos entre 1967 e 1970, mas o forte é 1967 e 1968, as Forças Armadas começam a pensar o seguinte: puxa, nós não temos efetivo suficiente ou não temos um maquinário suficiente que nos permita atingir os nossos inimigos com a mesma inteligência, a mesma rapidez que eles demonstram por estar puxando o nosso tapete a todo o tempo. Então nós precisamos de um aparato de informações mais forte, mais efetivo, mais radical.
Daí surge a ideia de criar no interior das Forças Armadas aparatos de informação ao lado já dos aparelhos de informação existentes. Veja bem, cada um dos... Nós temos o Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, cada uma das Forças Armadas possui o seu serviço de informações. É o segundo dos serviços. São 5 serviços de informações. Então, o segundo dos serviços é sempre o serviço de informações. Então, você já tem. Mas, além desses, eles chegaram à conclusão de que era necessário um serviço de informações específico para dar conta daquela situação difícil que estávamos vivenciando. O inimigo mostrava-se mais inteligente do que eles estavam sentindo capacidade de reagir a esse inimigo. A partir daí, entre 68 e 70, foi criado ou foi reformulado o aparelho de informação no interior das Forças Armadas. Então surge Centro de Informação do Exército, CIE, Centro de Informação da Aeronáutica, CISA, e vai ser reformulado um serviço da Marinha que existia desde 1955, Centro de Informação da Marinha, que é o chamado CENIMAR, que foi terrível. Em quase todos os relatos de horror, nós temos a presença de elementos do CENIMAR, particularmente do Rio de Janeiro, uma força muito grande. Ao lado disso, dentro do aparato repressivo, e aí vem a, aspas, grande novidade. Essa é a novidade do regime militar brasileiro. Dizem que se o Brasil criou alguma coisa de novo no regime militar, foi isso. Estamos nós aí em momentos difíceis, 1969, muito difíceis do ponto de vista do, digamos assim, do regime militar, né? Ou do Estado autoritário, ou do que vocês quiserem chamar, essa coisa que se instaurou em 64. E aí eles estão com dificuldades de conter todos aqueles que se opõem. E eles estão entendendo que eles estão dando as cartas, está cada vez pior, e nós precisamos conter, como vamos fazer? E aí surge a ideia, uma ideia que nunca tinha acontecido e que durante algum tempo vai permanecer completamente fora dos padrões. Vai ser criado um projeto piloto em São Paulo, e por conta de ser em São Paulo, ela vai receber o nome bem paulista, Operação Bandeirantes, chamada de OBAN. E esse projeto piloto tem uma coisa muito diferente dos demais. Ela vai ter o condão de receber elementos das informações e dos serviços de segurança de todos os setores. Então lá você tem presença da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, lá você tem presença, por exemplo, de agentes do Serviço Civil. Você terá a presença de todos os serviços de segurança ao mesmo tempo. Sempre o controle será da Força de Terra, como sempre é da Força de Terra, obviamente será do Exército. Então, por exemplo, em São Paulo, do antigo 2º Exército, hoje comando regional do Sudeste, mas é do antigo 2º Exército de São Paulo. Então, sempre a Força de Terra vai comandar, então, onde existir, vai ser um elemento que vai comandar os demais. Mas, na realidade, qual é o espírito da coisa? É representar um mix de todas as forças de segurança acumuladas ao mesmo tempo. Então, este elemento se chama Operação Bandeirantes e foi colocado como um projeto piloto em 1969. Foi considerado um sucesso tão grande, deu tão certo do ponto de vista deles, que vai entrar no organograma e aí já muda de nome. Ele vai receber o nome horrível pelo qual ele passa a ser chamado e pelo qual ele vai ser conhecido nacionalmente e internacionalmente. DOI-CODE. Vocês podem achar que é uma brincadeira de mau gosto, mas o DOI, além de ser Departamento de Operações e Investigações, ele também dói porque dói. Também tem esse sentido. Dói, pode. E dói porque dói. Dói mesmo. Essa é a grande novidade. Em 1970 está no organograma onde ele vai acontecer, de acordo com cada uma das regiões, das grandes regiões. Então, por exemplo, se você tem a área do antigo 2º Exército, que não reúne somente São Paulo, vai reunir São Paulo e alguns outros estados. Você tem o 4º Exército, que em determinada região, tem o 3º Exército em outra região, são as grandes regiões do Brasil. Então, para cada uma das regiões, você vai ter um DOI-CODE correspondente. Muito bom.
E, obviamente, você vai dar outra cara e você vai reformular e vai modernizar aquilo que em São Paulo, mas em outros estados tem outro nome. Aquilo que em São Paulo nós chamávamos de DEOPS e durante parte do tempo foi chamado de DOPS. É o correspondente estadual ao aparato repressivo. É uma força de vigilância, só serve para vigiar e informar. E também força que recruta em determinado mundo de São Paulo foi extremamente forte, muito forte. São Paulo e Rio de Janeiro foram os mais fortes. E nos casos dos mais fortes, muitas vezes eles chegaram a prender, chegaram a torturar, chegaram a cometer os maiores abusos que se possa imaginar. Mas não era comum que isso acontecesse em outros estados. É porque aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, eles são extremamente fortes. Para não irmos mais adiante, para não alongarmos demais a força disso, basta pensar que uma das pessoas do nosso DOPS ou DEOPS, se vocês quiserem assim, um delegado de memória não tão agradável, Sérgio Fernando Paranhos Fleury. Basta você lembrar esse nome e daí para frente. E se você não lembra esse nome, você fica quieto agora, esquece e você vai para casa depressa e depois pesquisar quem é ele. Tá? Mas guarda para você mesmo se você não conhece essa figura. Precisa conhecer. Tá? É uma das figuras que está caindo no esquecimento, não deve cair no esquecimento, precisam lembrar. Preciso dizer o seguinte, não tem nada a ver com o ex-governador, hein? Nada a ver com o nosso ex-governador Fleury, nada a ver. É bom que se diga isso. Mas o filho dele está na ativa, ainda é uma pessoa... Foi expulso. Tá. Então é uma pessoa que chegou a ocupar... Faz 3 meses foi expulso pelo atual secretário. Figurinha também perigosa, tá? Né? Se alguém pensar em horror, pensa em alguma coisa parecida, Sérgio Fernando Paranhos Fleury, tá? Lembra desse nome, não sabe quem é, depois em casa vai lá, procura, levanta no Google, faz o que você bem entender, mas não desça ao túmulo sem pensar quem foi. É grave, a coisa é muito grave. Bom, aí temos o aparato repressivo. Esse aparato repressivo, como vocês veem, ele é um polvinho, né? E a ideia é que ele penetre na sociedade como um todo. Nesses depoimentos que eu falei a vocês, há um depoimento de um general bastante interessante que diz o seguinte: nós criamos um monstro para matar uma formiga. Ele chega a dizer isso. A que ele está se referindo? Ele diz o seguinte: nós criamos alguma coisa tão monstruosa e na realidade o nosso inimigo era muito pequeno mesmo, extremamente pequeno. E nessa coisa de criar um monstro, não existe somente a ideia de que você cria um monstro que tem muita gente. Existe a ideia da falta de controle. E essa falta de controle não é alguma coisa que sirva, como alguns deles gostam de usar, para desculpa. Ficou tão grande que ficou incontrolável. É por isso que se perdeu o controle e deu no que deu. Surgiu a tortura? Não mesmo. O hábito do cachimbo faz a boca torta. Se você não tem hábito de torturar, você jamais torturará. Pensa você. Você é capaz de alguma violência? Pensa você, homem. Você seria capaz de bater numa mulher? Se você seria capaz, você é capaz de violência. Antes de você ir correndo para o psiquiatra, e deve, da mesma maneira que você vai rapidinho, mais rápido ainda que você vai procurar o nome do Sérgio Fernando Paranhos Fleury, depressinha para o psiquiatra, bem depressa. Mas da mesma maneira que você vai fazer isso, você também vai aqui pensar, né, com todas as suas letrinhas, que isso é uma coisa que é mais comum do que possa parecer, tá? Então a questão da tortura é uma coisa que existe. Tem um amigo que estuda as delegacias de polícia, e ele não estuda as delegacias de polícia no regime militar, e ele diz uma coisa que para mim até doeu a cabeça quando ele falou: no Brasil, em todas as delegacias de polícia se tortura todos os dias. É mesmo, lamento informar, lamento mesmo. Sinto muito. Sinto muito. É verdade. Eu sinto muito isso.
E enquanto nós não expulsarmos esse demônio, nós não podemos dizer que nós vivemos num país democrático, nós não podemos dizer que os direitos humanos, as liberdades democráticas foram estabelecidas entre nós. E aí, mais importante de tudo isso, se você não se horrorizar com a tortura do preso comum, você está do outro lado da cerca. Tá, sinto muito. Eu estou aqui no lado da cerca, estou muito confortável do meu lado da cerca. Ah, você vai dizer, você é mulher. É o lado mais fraco da cerca. É aquele que numa briga apanharia. Uai, tudo bem, tá certo. Mas eu estou desse lado da cerca. Se, por exemplo, eu tiver alguém mais fraco do que eu, vou dizer para vocês de boca cheia, não baterei. Essa é a opção. E é isso que eu estou convidando vocês a fazer, essa é a conversa, tá? Então é disso que se trata, não se trata de outra coisa. Então, enquanto você não resolver esse problema para você mesmo, você não terá direito de ficar do outro lado da cerca. É disso que se trata. E tem que resolver aqui, porque senão não vai resolver nas delegacias de polícia. Você não vai resolver o problema do horror. Porque assim, é muito fácil se horrorizar com a tortura a preso político. Principalmente depois que foi para a manchete. Principalmente depois que ficou politicamente correto. Ficou fácil. Agora, eu quero ver você se horrorizar com a tortura ao cara que é estuprador. Isso eu quero ver. Você vai ter que se identificar com ele porque ele é um ser humano. Só por isso. Ele faz parte, como eu, como você, do gênero humano. E nós temos que proteger o gênero humano. Como protegemos a nós mesmos. Só por isso. Nada mais. É só isso. Então, se você não der esse salto de qualidade, o Brasil não dará esse salto de qualidade. Depende de cada um de nós. Então, o problema da delegacia de polícia da esquina de tortura é um problema que também está dentro de nós. Nós vamos ter que resolver cedo ou tarde se nós queremos ultrapassar isto ou não. E ultrapassar é radical, hein? Implica em dizer, olha, o cara é um horror. Eu odeio esse cara e tudo aquilo que ele fez, mas ele faz parte do gênero humano e eu preciso protegê-lo. Compete a mim protegê-lo. E eu vou protegê-lo. Dou aquele erro. É disso que se trata. Então, essa conversa é tão grave que ela chega a esse ponto. Bom, então, nós estávamos conversando da cara do regime militar, do aparato repressivo, e eu queria agora, já caminhando em direção mais ao final da nossa conversa, um pouco tentar sair dessa conversa. Né? A que isso nos leva, a que esse regime nos levou, a que conclusões se pode tirar isso tudo, né? Afinal de contas, essa ressaca, o que nos deu essa ressaca? Que Brasil é esse, né? Aqui tudo isso nos levou. Olha, nós estamos hoje numa discussão que não é uma discussão pequena, que é uma discussão que tem dado pano para manga. A nova ministra dos Direitos Humanos, que é a Maria do Rosário, ela já se manifestou e já disse que quer ver aprovado esse projeto, que tem dado dor de cabeça para todo mundo, para todo lado, que é o projeto da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é um projeto que entrou em maio maio de 2010, ele entrou. Foi enviado ao Congresso em maio de 2010 e era a ideia de criar uma Comissão Nacional da Verdade que tinha como função examinar e esclarecer todas as violações aos direitos humanos no Brasil entre 1946, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial, e 1988, quer dizer, até a Constituinte. Vai pegar esse período largo, 40 anos. Não é pouca coisa. E essa Comissão Nacional de Verdade, ela está acoplada a um plano, que é um plano que foi colocado em dezembro de 2009, que é o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Houve um primeiro plano, deixa eu só ver a data, chego lá, tem a data dele aqui. Um primeiro plano que foi de o primeiro plano foi de 1996, e um segundo plano que foi o de 2002, ambos, portanto, do governo do Fernando Henrique, Plano Nacional de Direitos Humanos,
E vem o terceiro, que é mais ousado, o terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos, que é esse de dezembro de 2009. Então, embutido dentro dele é que sai essa ideia da Comissão Nacional da Verdade. Bom, o que o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos propõe? Não é pouco. E aqui tem uma coisa que é, para mim, particularmente difícil, mas a gente tem que enfrentar tudo que é difícil, até o que é difícil, porque senão tem que enfrentar. É fácil você seguir botando para baixo do tapete todas as coisas difíceis, né? Mas não vamos chegar nela. O primeiro elemento que ele propõe: defesa da descriminalização do aborto. Para alguns, muito complicado, para mim, extremamente simples. Sou completamente a favor da defesa da descriminalização do aborto, mas vocês viram como isso é difícil na sociedade brasileira. Vocês viram a encrenca que ameaçou a última eleição, a encrenca que deu quando se falou sobre isso, ficou um mal-estar geral, não para um candidato só, para os dois, ficou uma encrenca difícil, e todo mundo saiu pelo lado mais fácil. Vamos deixar de lado, não vamos discutir. Um dia vamos ter que enfrentar, acho que ainda não é o momento, não estamos no ciclo, vai chegar uma hora que vamos ter que enfrentar isso. Defesa da união civil entre homossexuais. Eu acho particularmente que a sociedade brasileira está preparada para isso. Acho que isso sai bem. Muda. Isso aqui não é fácil. E não é fácil, não é para nós que não temos coisas. Para quem tem coisas, é difícil. Mudança nas regras de reintegração da posse de terras em caso de invasão. Lembra do fantasma da reforma agrária? Que está na mente das pessoas, e todo mundo, as pessoas engenheiradas ficam contra desde os anos 60. Estava lá desde as raízes do golpe e da anistia. Deixa eu explicar o tamanho da encrenca aqui. Quando se fala em revisão da lei da anistia, está se querendo dizer o quê? A nossa anistia foi uma anistia complicada, porque ela foi aquela anistia acertada, a curva de todos com todos. Então ela saiu em 79, entre outras coisas, porque ela saiu para ambos os lados. Então ficou anistiado o torturado e ficou anistiado o torturador. Então, por que todo mundo liberou geral? Oba, agora só não pode transar homem com homem e mulher com mulher? Liberou geral? Então, já que agora pode, né? Então, ficou tranquilo para todo mundo. Então, agora, quando se fala em revisão da lei da anistia, é disso que se trata. É um problema para mais de metro. Alguns juristas dizem o seguinte, que isso aí é uma coisa que não dá para retroagir. Eles falam, enchem a boca, são os entendidos na história. Quem sou eu para discutir com quem entende de lei? Nem pensar, nada disso. Então eles enchem a boca, não dá para retroagir, isto é uma coisa absurda, como eles entendem, ficamos nós todos quietos do lado de cá. Já outros juristas também dizem, não, pode retroagir. Bom, o fato é que está em questão este que não é um problema pequeno. Se você puxar esse fio, significa que as pessoas que torturaram não teriam mais aquelas costas largas atrás de si. Então, eventualmente, poderiam ser julgadas por seus crimes. Lógico, não somos nem bobos nem nada, né? Uma parte dessas pessoas está morta. Mas tem um pequeno problema. Você gostaria de saber que o seu vovô tão bonzinho, aquela carinha tão bonitinha, na realidade foi um torturador? Aquele vovô que você ostentava na escola, esse é o meu vovô. Você não vai poder mais dizer porque ele era um torturador. Teu passado te condena. É muito complicado. Não é simples, não é fácil, porque é uma coisa que vai atrás de você e te pega, puxa. Não sei se, olha, para falar com franqueza mesmo, nem que isso aqui não passe agora, não sei se dá para botar isso debaixo do tapete. Tem impressão que não dá. Mas, enfim, os caras que estão protegidos ainda acreditam que dá, estão confiando nisso e estão aferrados a isso, segurando na lei da anistia. Não dá para retroagir e por aí vai. Bom, e agora vem a coisa que para mim é complicada. Vocês vão achar uma bobagem, né? Para mim é complicado, né? Critérios de acompanhamento editorial dos meios de comunicação. Sabe o que isso significa? Discutir a liberdade de imprensa. Quer dizer,
Liberdade de imprensa não é assim total e absoluta. Você vai acompanhar os meios de comunicação. Pergunta para mim? Completamente contrária. Sabe o que eu acho? Onde é que está a liberdade de imprensa? Eu acho que ela está no controle remoto. Você está em casa, você faz o que bem entende, o problema é seu. Quem sou eu para dizer o que você vai ver ou deixar de ver? O problema é seu. Para mim, esse é o maior, é a coisa mais democrática que existe. Vai lá, você põe, muda, você briga com a sua mulher, bate no seu filho, você bem entender, toma uma cacetada na cabeça, faz o que bem entender. Para mim está tudo em paz. Você resolve. Ou compra uma TV para cada um no seu cantinho olhando a televisão. Para mim está ótimo. Mas isso é absolutamente democrático. Ficar com essa história tem que ter critérios. Não vai dizer para mim o que eu devo ver ou deixar de ver? Nossa, já é tudo tão complicado nessa vida. Você já não pode comprar coisa, você não pode ver coisa, você não pode ir no teatro, não dá para ir no cinema, não dá, de repente, vamos dizer, na tua casa, o que você tem que ver? Acho uma encrenca. Mas, enfim, é o que está lá no Plano Nacional dos Direitos Humanos. Bom, ajuda a gente um pouco a compor esse quadro. Não é a única coisa, mas de certa forma ajuda a gente a compor esse quadro. É disso que se trata. É esse o Brasil. Bom, se vocês forem perguntar para mim, vocês não perguntaram, eu sou daquela loucura, eu vou falando, mas se vocês forem perguntar para mim, já falo, tal, nem pergunto se perguntou, não, né? Mas já vou falando. Se vocês forem perguntar para mim, não perguntar, nem quero saber, mas eu vou dizer. Se vocês forem perguntar para mim o que eu acho desse Brasil, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu sou uma pessoa feliz. Oh, meu Deus, valeu a pena ter vivido. Se vocês forem procurar, não vão procurar nem acho, mas se vocês forem procurar direitinho em cada uma das passeatas, em cada uma das coisas da década de 70, da década de 80, eu estou lá. Eu estava lá nos movimentos. Vivi intensamente. Então eu sinto hoje que, de certa forma, eu ajudei um pouco a construir esse Brasil. E esse Brasil que eu vejo é um Brasil muito melhor do que o Brasil que eu vivi. Muito melhor. Você vai perguntar para mim, olha, não se resolveram os piores problemas. Não se resolveram os piores problemas. Que para resolver, nós precisaríamos, de certa forma, sem falta de liberdade de expressão, ter a situação tal e qual Cuba. Nós precisaríamos ter alimentação resolvida, educação resolvida, saúde resolvida, habitação resolvida, pelo menos, né? Aí você vai dizer, mas Cuba é uma ditadura, tudo bem, mas ela resolve essas 4 coisas. Aí depois você conversa como é que você vai ficar e o que é que você acha. Não estou discutindo se Cuba é bom ou deixa de ser. Eu gostaria de ter pelo menos esses problemas resolvidos, todos os meus aluninhos dos dentinhos na boca, eu acharia isso ótimo, eu acho maravilhoso isso aí. Não temos, né? Não resolvemos. Mas, de certa forma, esse Brasil é muito melhor, infinitas vezes melhor. O mundo era muito difícil, a sensação de opressão, ela de fato era mutiladora. Hoje não. Hoje eu me sinto vivendo num mundo melhor. E de certa forma, uma pessoa como eu e as pessoas que estiveram ao meu redor, as pessoas que têm a faixa etária que eu tenho, ajudamos a construir esse mundo. E esse mundo é efetivamente melhor, né? Então, eu penso, né, que o que a gente precisa fazer é daqui para frente aprofundar a melhoria desse mundo. É disso que se trata. E entre as coisas que nós conversamos aqui, né, para aprofundar a melhoria desse mundo, dentre elas está aquela conversa interna que nós temos que ter. Então, como é que nós vamos fazer para quebrar os nossos muros, né? Então, como é que eu vou deixar de ser aquele cara sacana que no íntimo ainda pensa que, se fosse o caso, dava uma bolacha na mulher na hora do vamos ver? Ou, se fosse o caso, não defenderia, por exemplo, um cara, porque o cara é sacana, é um estuprador. Ele é um estuprador nessas partes do gênero humano. Então, esse salto de qualidade, né? Então, disso que se trata, ou se tratou a nossa conversa. Então, a ideia aqui, pensar em direitos humanos, pensar no Brasil melhor, é pensar em daqui para frente, né? A caminhada foi dada. De 64 para cá, eu acho que muitas coisas melhoraram. E elas melhoraram não é por obra e graça do Espírito Santo, por obra e graça nossa. Como nós que fizemos. Nós, gente. Nós que fomos à rua. Nós que batalhamos, nós que trabalhamos, nós que fomos lá gritar. Quando ninguém gritava, quando todo mundo estava debaixo da cama, a gente foi lá e gritou.
toda, o trabalho doeu, machucou, foi difícil, perdemos horas, perdemos dias, perdemos os fins de semana, tudo bem, mas valeu a pena. É esse sentido que eu tenho. Valeu a pena. Sou mulher feliz, valeu a pena. Eu vejo um resultado num Brasil melhor. E daqui para frente trata-se, tá? É disso que se trata, de aprofundar esse Brasil. E isso compete a nós. Eu que estou aqui, vocês que estão aí, né? Então, cumprir as nossas vezes, nós queremos aceitar esse desafio. Muito obrigada pela paciência.